Boa noite. Hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo são fechados pelo governo do estado. Estrutura continua montada, mas os pacientes já começam a ser transferidos. E o fim dessa operação marca o início de mais uma batalha de funcionários terceirizados que já estão há 2 meses sem receber. E aqui na capital fluminense, o carioca aproveita o dia de sol fazendo exercícios na praia, depois de prefeitura liberar os esportes coletivos na areia. Já em Niterói, os bares e academias se preparam para abrir as portas já na segunda-feira. E ainda os atletas do Comitê Olímpico Brasileiro embarcam para a Europa para retomarem a preparação para os Jogos de Tóquio. E no futebol, Jorge Jesus já não é mais técnico do Fla. O treinador está de malas prontas para Portugal. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. E o governo do estado decidiu fechar os hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo, os únicos que estavam em funcionamento dos 7 previstos inicialmente. E os pacientes já começaram a ser transferidos para outras unidades. O reconhecimento que esses profissionais de fato mereciam não chegou. Os terceirizados do Hospital de Campanha do Maracanã, na zona norte do Rio, estão sem receber o salário e benefícios há 2 meses. Trabalhamos no Covid-19, fomos linha de frente no tratamento, ralamos muito e estamos aqui pelos nossos direitos, reivindicando. E nesta sexta-feira foram surpreendidos com a notícia de que a unidade não vai mais receber pacientes. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros se reuniram na porta do hospital em busca de informações. Os 26 pacientes internados aqui começaram a ser levados para 3 unidades de saúde da zona norte do Rio. O mesmo acontece no Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana. 8 pessoas devem ser transferidas para outros hospitais. Houve uma opção política, as razões eu não sei quais foram, de se construir hospitais novos de campanha, quando nós tínhamos inúmeros hospitais que poderiam ter sido melhor equipados e terem servido à população, e aí sim nós teríamos um legado que seria os hospitais revitalizados. O fechamento acontece enquanto outros 3 hospitais de campanha ainda estão na promessa de entrega. A Secretaria de Saúde, que assumiu a gestão das unidades há mais de 2 meses, tomou a decisão por conta do término, neste sábado, do contrato com a organização social IABAS, que era responsável por construir e administrar os hospitais de campanha do Rio. Segundo a instituição, a rescisão por parte do governo nunca aconteceu de fato e que a Fundação Saúde continuou utilizando a mão de obra contratada pela OS. Por favor, senhor governador, se posicione, quem vai pagar a gente? Foi o senhor que contratou o IABAS, colocou a fundação, todo mundo já sabia disso. E como é que fica a gente? E a gente volta a falar com a Marcele Setúbal, só que dessa vez ao vivo, para trazer informações atualizadas sobre essa situação dos hospitais de campanha. Vamos falar com ela? Oi, Marcele, boa noite para você. Quer dizer, então, que o MP parece que entrou na justiça para proibir o fechamento dessas unidades? Marcele, é isso mesmo? Exatamente, Yasmin. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Ministério Público do Rio de Janeiro e também a Defensoria Pública argumentam nessa ação que o Estado, que só ficou sabendo, na verdade, da transferência desses pacientes dos 2 hospitais de campanha através dos meios de comunicação e que isso poderia trazer problemas para a saúde de alguns pacientes que, inclusive, estão internados em leitos de terapia intensiva. Nessa ação, o MP e a Defensoria afirmam ainda que quando o Estado faz essa desmobilização, ele fere uma decisão da 25ª Vara Cível, que determina a ampliação do número de leitos e também do funcionamento dos hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. E ainda falando a respeito desse imbróglio envolvendo a Secretaria de Estado de Saúde e a Organização Social IABAS, a Justiça do Rio de Janeiro deu uma determinação para que o Estado adote medidas emergenciais para o funcionamento completo do Hospital de Adão Pereira Nunes, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, era administrado pela IABAS, passou para a administração estadual e o Estado cedeu essa gestão para a Prefeitura de Duque de Caxias. Se o Estado não cumprir essas regras, pode haver uma
multa diária de R$10 mil em nome do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e também do secretário de Saúde, Alex Busquet. Yasmin. Obrigada pelas informações, Marcele. E apesar de todas as cidades do sul do estado já terem adotado medidas de flexibilização, o coronavírus continua avançando na região. Barra Mansa alcançou nesta semana a maior taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 desde a reabertura do comércio. 48% das vagas de UTI estão ocupadas. Por ordem judicial, se a taxa de ocupação de leitos ultrapassar os 50%, as portas do comércio fecham novamente por pelo menos 7 dias ou até que o aumento no número de internações desacelere. Outras cidades aqui da região sul-fluminense, como Volta Redonda e Angra dos Reis, seguem essa mesma regra. Epicentro da pandemia na região sul-fluminense, Angra dos Reis tem divulgado diariamente boletins monitorando a ocupação de leitos. A nossa taxa de ocupação no nosso centro de referência é em torno de 45%. E não temos hoje pacientes em leitos privados internados. Já Volta Redonda abriu 37 vagas de UTI para diminuir a taxa de ocupação e poder continuar a reabertura. Nós tivemos 6 leitos cedidos, 6 equipamentos cedidos pela Prefeitura do Rio, que também vão entrar, mas dentro desses 37 leitos disponíveis para Covid no município de Volta Redonda. Apesar das medidas, o município não teve autorização da Justiça para ampliar a flexibilização e reabrir o zoológico, que deveria voltar a funcionar hoje, aniversário da cidade. Volta Redonda teve um aumento de quase 150% no número de casos de coronavírus nos últimos 30 dias. E em Niterói, na região metropolitana do Rio, os bares e academias poderão reabrir as portas já na próxima segunda-feira. O estoque de cerveja já está preparado, mas no caminho para o novo normal, o álcool em gel também precisa de estoque. Afinal, na próxima segunda-feira, os dois serão muito usados por aqui. É que a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana, liberou a reabertura dos bares. Por enquanto, aquele papo no balcão do bar está proibido. Para consumir aqui, é preciso ainda ter a temperatura medida, passar pelo tapete sanitizante e usar álcool em gel. As mesas têm que ter distanciamento de 2 metros e, do lado de fora, fila com controle de distanciamento. O funcionamento está permitido entre 11 da manhã e 11 da noite todos os dias, mas só com metade da clientela. Para a reabertura, donos de bares como esse, que funciona há 50 anos em Icaraí, na zona sul de Niterói, estão otimistas. Por aqui, já começaram os preparativos para seguir as regras determinadas pela Prefeitura. Vamos também nos proteger pensando no cliente também, né? Eu estou com muita fé e esperança que vai dar tudo certo. As academias também estão liberadas a partir de segunda-feira. Nessa, alguns aparelhos já estão interditados para evitar a aglomeração. No espaço dedicado aos exercícios com tapetes, que antes era ocupado por até 6 pessoas, a marcação no chão mostra que agora apenas metade pode fazer o exercício aqui. A Prefeitura autorizou o funcionamento entre 9 da manhã e 9 da noite de segunda a sexta-feira e das 7 da manhã às 2 da tarde aos sábados. As regras de distanciamento também valem por aqui. A gente acredita que bastante dos nossos alunos vão voltar, né? Muitos deles vão voltar. Acredito que vários deles sentem muita falta, né, de fazer atividade física, é importante para a saúde deles e a gente tem uma expectativa boa para o retorno. E enquanto Niterói trata da reabertura de bares e academias, aqui na capital hoje foi o primeiro dia de atividades coletivas nas praias, mas isso depois de 4 meses de proibição e claro que os cariocas aproveitaram. Parece até que foi combinado com o sol. Para quem estava com saudade de bater uma bolinha, o dia estava perfeito. E agora, dentro da legalidade. Na fase 4 da retomada das atividades no Rio de Janeiro, os treinos coletivos nas praias foram liberados. Toma, Carol! Nathalie não perdeu tempo. Solta a endorfina toda aqui e volta para casa feliz e é bom que mantenha a mente, né, no lugar, né? O mais importante é manter a cabeça no lugar. Máscaras, marcação de horário pelo celular e álcool para limpar as bolas também entraram em quadra. Só que mesmo com todos esses cuidados, as turmas do professor Tiago diminuíram de tamanho, no máximo 4 pessoas. Antes da pandemia, no total, ele tinha 50 alunos. Agora, não chega a 20. Vamos dizer que essa nova etapa
da quarentena, da pandemia, veio abençoada. Os cuidados, no entanto, não são os mesmos em todo lugar. A regra, no entanto, só vale de segunda a sexta-feira. No sábado e no domingo, continuam permitidas apenas atividades físicas individuais. Deitar-se ou sentar-se nas areias para aproveitar o dia, mesmo respeitando o distanciamento social, continua proibido. A liberação de exercícios coletivos também vale para praças e parques. No aterro do Flamengo, depois de 4 meses, Rodrigo voltou a comandar um coletivo num projeto com crianças carentes da Zona Sul. A gente só aproveitou a flexibilização para trabalhar 2, 3, 4 alunos. Hoje, eventualmente, a gente conseguiu trazer 10 garotos para poder fazer um coletivo. E Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, já está de tornozeleira eletrônica. Depois de ser intimada, ela foi até a central de monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária hoje de manhã. Márcia e Fabrício Queiroz cumprem prisão domiciliar no apartamento onde moram na Taquara, na zona oeste do Rio, depois da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça. E a Polícia Civil prendeu um traficante suspeito de matar a própria namorada de 15 anos. Esse crime aconteceu no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. O desaparecimento de Gabriela Stephanie da Silva Pinto, de 15 anos, foi registrado no dia 19 de maio. A jovem saiu para ir a um baile funk na comunidade 5 Bocas, no Complexo da Penha, na Zona Norte, e não foi mais vista. Ela namorava o traficante Paulo Henrique de Oliveira Gama Filho, vulgo 2P, que foi preso nesta quinta-feira na Penha. Paulo Henrique já estava sendo monitorado pela polícia através de um trabalho de inteligência. Ele é o principal suspeito de ter matado e ocultado o corpo de Gabriela depois de descobrir que a namorada estava se relacionando com um traficante de uma facção criminosa rival. Ele nega que tenha participado da morte dela, mas o que a investigação concluiu é que no dia do desaparecimento ele sabia que a Gabriela estava indo para um baile funk na favela 5 Bocas e fez um troll e armou uma emboscada para ela na saída da favela. A Gabriela teve seu cabelo raspado e foi torturada e morta a pauladas e tiros. Outros criminosos envolvidos no crime tiveram mandados de prisão temporária expedidos e são procurados. Hora do intervalo, mas fica aí que eu volto em 3 minutos, é rápido e eu te espero, hein? E a Prefeitura de Macaé, na região dos Lagos, exonerou 20 servidores municipais por terem recebido indevidamente os R$600 do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal durante o período de pandemia. A Juliana Neves explica pra gente. Yasmin, a Prefeitura de Macaé divulgou que 279 pessoas foram afastadas do serviço público. Entre elas, foram exonerados 22 servidores comissionados que trabalhavam na Prefeitura de Macaé. Essas pessoas estavam empregadas e, mesmo assim, estavam recebendo os R$600 do auxílio emergencial do governo federal de forma indevida. 257 contratos com pessoas físicas que prestavam serviços ao município também foram cancelados pelo mesmo motivo. Os casos dos funcionários que tinham vínculo direto com a Prefeitura foram encaminhados para a Procuradoria-Geral, que irá analisar cada caso. A medida foi adotada após a Prefeitura receber um ofício do Tribunal de Contas apontando as irregularidades. Yasmin. E o Ministério Público vai apurar a criação de 14 novas subprefeituras pelo prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, que assumiu o cargo há apenas 7 dias. O decreto ainda cria 84 novos cargos. Se fizermos a comparação entre o município de Itaguaí e a capital fluminense, aí é que esse número assusta. Isso porque são 14 subprefeituras em Itaguaí para cuidar de 133 mil habitantes. Já a cidade do Rio tem 7 milhões de habitantes e apenas 7 subprefeituras. Em nota, a Prefeitura de Itaguaí justifica a decisão, dizendo que os órgãos vão dar mais rapidez na solução dos problemas lá dos bairros. E desde junho, uma vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida e testada no país. Mas o que é preciso para ser um dos voluntários no teste? O Fernando Davi explica pra gente. O Márcio trabalha em um hospital de referência para a Covid-19 e convive com o lado mais duro da pandemia. Muitos colegas de trabalho pegaram, alguns faleceram, né?
como no início foi muito difícil. E foi por isso que ele decidiu se tornar uma cobaia nos testes da vacina, que pode garantir a proteção contra o coronavírus. A vacina desenvolvida pela Faculdade de Oxford, no Reino Unido, é a mais avançada no mundo. Já se mostrou eficaz em testes em laboratórios, em animais e agora está sendo testada em humanos. Esse é o último estágio antes da validação. São 50 mil voluntários no mundo, 5 mil deles aqui no Brasil, do Rio, de São Paulo e agora também de Salvador. A gente, na verdade, oferece em 3 estados diferentes. Então, você tem um momento, né, da pandemia no Rio de Janeiro, um momento da pandemia em São Paulo e um momento da pandemia em Salvador. Metade dos voluntários vai receber a vacina do coronavírus e a outra metade, o chamado grupo controle, vai tomar um placebo. Os 2 grupos serão acompanhados por 12 meses. É o tempo necessário para saber se a vacina funciona. Mas por causa da urgência, a expectativa é que as primeiras doses estejam no mercado no fim do ano ou no primeiro trimestre de 2021. Ainda é possível se inscrever para ser voluntário. A primeira etapa da seleção é pela internet, na página da Unifesp ou do IDOR. Profissionais de saúde terão preferência. O voluntário precisa ter entre 18 e 55 anos e não ter pegado a Covid-19. A possibilidade de trazer também uma esperança, né, para a população mundial, mas também para a população brasileira. E o Flamengo confirmou agora há pouco a saída oficial de Jorge Jesus do clube. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Thiago Carvalho. Vamos falar com ele. Oi, Thiago, boa noite para você. Quer dizer então que o destino de Jesus é Portugal, é isso mesmo? É verdade. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Bom, o Flamengo publicou a notícia oficial agora há pouco e o site do clube chegou a sair do ar devido à quantidade de acessos. Jorge Jesus decidiu rescindir o contrato com o rubro-negro, que havia assinado há pouco mais de um mês. O Flamengo, em nota, agradeceu os serviços prestados por Jorge Jesus e engrandeceu os feitos do treinador no clube. Entre as conquistas, a Libertadores da América de 2019 e o Campeonato Brasileiro também do ano passado. Bom, em um pouco mais de 13 meses aí no Flamengo, Jorge Jesus se tornou o segundo maior técnico da história do clube. Conquistou 5 campeonatos, fez 57 jogos e teve apenas 4 derrotas. Agora o treinador segue para Portugal, onde vai assinar contrato com o Benfica por 3 temporadas. Por lá, Jorge Jesus vai receber cerca de 3 milhões de euros por ano, o equivalente a 18 milhões de reais. Essa não é a primeira vez que o treinador assume a equipe lusitana. Entre 2009 e 2015, Jorge Jesus venceu 10 títulos à frente do Benfica. Agora o Flamengo perde também toda a comissão técnica e terá que correr atrás de um novo treinador. O clube tem cerca de 20 dias para se preparar antes da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Yasmin. Obrigada pelas informações, viu, Thiago? E chegou a hora da nossa última pausa aqui no Jornal do Rio, mas é só um respiro. Fica aí que a gente já volta. O sol apareceu e o Carioca já se animou para o fim de semana. E quem diz como fica o tempo é ela. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Nesses próximos dias, um bloqueio atmosférico deve se formar. Ele vai impedir o avanço das frentes frias pelo Brasil. E aí, a massa de ar seco que já toma conta do interior do país vai ganhar cada vez mais força. Isso vai impedir a formação de nuvens de chuva e vai deixar a temperatura subir com bastante facilidade. Então a tendência agora para esses próximos dias é de sol e temperatura subindo no Rio de Janeiro. Agora vamos às temperaturas. O sábado na capital fluminense terá maiores aberturas de sol e temperaturas mais altas. A máxima vai alcançar os 27 graus no sábado, 28 no domingo e a segunda-feira já terá máxima de 30 graus na capital fluminense. E foi inaugurado hoje pela Prefeitura do Rio o novo deck da Lagoa Rodrigo de Freitas. A estrutura já existia, mas passou por uma reforma. O cais flutuante fica ali no Parque dos Pedalinhos, na Avenida Epitácio Pessoa. Esse é o segundo de 7 decks que serão revitalizados. E depois de meses sem treinar num ginásio por conta da pandemia do coronavírus, as primeiras delegações do Comitê Olímpico Brasileiro começaram a embarcar hoje para Portugal, onde vão retomar a preparação para os Jogos de Tóquio, adiado para o ano que vem. Durante todo este período, Maria Bruno precisou passar os treinos de dentro da piscina para fora dela. Um desafio e tanto.
Não só para ela, como também para o ginasta Arthur Zanetti, que levou as famosas argolas para a garagem de casa. Essa foi a realidade de muitos atletas que tiveram que se adaptar à nova rotina para manter a preparação física em dia e minimizar os prejuízos, mesmo fora das academias. Mas o momento de retomar a preparação para os Jogos Olímpicos chegou. E de malas prontas, lá vão eles. Pra gente que é atleta, o ginásio é a nossa casa, né? Então a gente está voltando para nossa casa novamente. Mais de 200 atletas começaram a embarcar hoje para Portugal, onde ficam até dezembro. Lá eles vão se preparar para os Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem. Essa é a Missão Europa do Comitê Olímpico Brasileiro. A escolha de Portugal levou em consideração a segurança em que o país se encontra em relação à pandemia. Enquanto o Brasil ainda está reabrindo os centros de treinamento, Portugal já consegue abrigar um maior número de pessoas num determinado espaço. Mas para isso, os atletas terão de seguir protocolos mais rígidos de proteção contra o coronavírus. Testá-los aqui na saída. Quando chegar lá em Portugal, vão ser testados de novo, uma série de medidas que estão sendo tomadas para garantir que não haja nenhum caso, nenhuma contaminação. E olha só essa imagem de uma onça parda voltando para o meio ambiente. Ela foi resgatada ontem em Santa Cruz da Serra, na Baixada Fluminense, depois de se abrigar no quintal de uma casa. A espécie é ameaçada de extinção. Olha que linda. E é assim que a gente encerra o Jornal do Rio de hoje e um ótimo fim de semana para você. Thank you.